O medo que eu carregava me fez viver o melhor de Deus na minha vida. Bom, hoje tem 3 anos que eu moro no estado do Rio de Janeiro, longe da família, longe de amigos, e eu tenho vivido bênçãos sem medidas de Deus na minha vida, na minha casa, na minha área profissional, na minha vida relacional. E há 3 anos atrás eu era uma jovem, eu trabalhava durante 7 anos na área de saúde, eu sou formada em auxiliar de dentista, e 7 anos trabalhando na mesma empresa, tendo a mesma rotina semanalmente, e era um prazer. Eu sempre gostava de lidar com pessoas, era um local, uma clínica, né, odontológica que tinha muitos jovens, então eu sempre gostava de estar com jovens, conversar com jovens. Eu ministerialmente também, eu tinha um chamado voltado aos jovens, ainda tenho, só que eu quero resumir e te dar alguns detalhes. Chegou uma fase da minha vida que eu já ficava angustiada. Eu chegava na clínica e tinha dias que eu separava as fichas de cliente, era um dia que eu ficava só numa sala, uma sala pequenininha de documentação, com algumas gavetas saindo do lugar, e eu separava ficha por ficha e eu ficava: Senhor, o Senhor não me chamou para ficar aqui. O Senhor não me chamou para ter uma rotina de trabalhar de segunda a sexta-feira, de tal horário a tal horário, e receber o que eu recebo. O Senhor me chamou para poder tocar em vidas, para poder ser relevante. Eu quero fazer alguma coisa, em nome de Jesus. Essa geração está se perdendo. E tinha fases que essas fichas que eu pegava, eu orava pela vida de cada uma delas, porque tinha o nome do paciente, né? Então eu orava, eu profetizava. E tinha fases também que eu tinha que arrumar o estoque, então eu ficava num local isolado do consultório odontológico, no mesmo prédio, e eu ficava num local que era muito quente no calor e muito frio no inverno, e eu tinha pouco tempo, sabe, porque minha rotina de trabalho era puxada e tal, e nos intervalinhos que eu tinha, eu tava lá em cima nessa documentação, e eu orava ao Senhor, e eu chorava com Deus que eu me recusava a ter uma vida que eu não vivesse o meu propósito. Eu me recusava a ter uma vida que seja igual de todo mundo, porque o Senhor me chamou para viver coisas grandiosas nele. E eu não digo que quem tem uma rotina, né, de trabalho, de carteira assinada, é uma vida de baixo nível. Não é isso que eu tô falando. Mas quando a gente sente, a gente sabe que a gente tem um propósito em Deus para poder tocar numa geração, a nossa vida não anda da mesma forma, a nossa cabeça não é mais da mesma forma. Eu quero falar com você que está nessa fase hoje, sabe que tem um chamado com Deus, que o Senhor te chamou para as nações, que o Senhor te chamou para impactar vidas, mas você está numa rotina de segunda a sábado, chega tarde em casa e sai cedo para trabalhar, ou seja, você tem pouco tempo para investir em si mesmo, muito menos para poder servir no reino de Deus. E em resumo, veio pandemia, várias questões, e eu lembro que a minha fé em alguns pontos estava se esfriando, porque parecia que quanto mais eu tentava fazer as coisas para Deus, mais essa realidade estava longe. Eu estava numa igreja local em Juiz de Fora, nesse período da pandemia não tínhamos espaço físico, a gente ia de casa em casa, dava o curso de membresia da igreja, e eu entrei numa igreja que estava fechando as portas. E na época eu tinha um projeto social que era teatro e música nas escolas, que envolvia palestra educativa, depressão, ansiedade. Esse era o projeto e era o meu sonho executar isso. A gente chegou a fazer uma ação no Dia das Crianças, que foi algo sobrenatural do Senhor. Então eu sempre soube que a nuvem de Deus, ela se movimentava na minha vida. E chegou um tempo que eu não conseguia mais sentir Deus na minha cidade. Eu cresci em Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu tinha umas manias, né? Às vezes eu tinha que ir daqui ali, 5 minutos de caminhada, e eu tinha a mania de procurar o caminho mais longo para poder chegar no local que é logo ali. E nessa caminhada eu sempre orava, declarava sobre as ruas da minha cidade, eu orava, eu profetizava, e eu sabia que alguma coisa estava fora do lugar. E chegou um período que eu não conseguia mais sentir Deus, apesar de ter certeza que Ele estava ali. E eu lembro de uma oração que eu fiz com muita ousadia. Eu falei: Senhor, ou o Senhor me arranca daqui, ou o Senhor transforma a minha vida, ou eu vou ter que me conformar em ter uma vida natural e me adaptar com a realidade da igreja hoje na minha cidade. Eu me sinto limitada, eu preciso caminhar com águias, eu preciso caminhar com gigantes. Era isso, eu preciso seguir passos de gigantes. Isso foi numa sexta, no final de semana, e eu lembro que eu tava mal. Eu lembro que minha família tinha ido pra roça
e eu tava sozinha em casa. Eu peguei a madrugada para estudar sobre marketing digital, peguei para estudar mesmo e fui assistir uma live que era a seleção do marketing digital. E por incrível que pareça, era do Pablo Marçal. Eu não conhecia, acompanhava algumas coisas dele já na época. E eu assisti essa live dele, não tô aqui entrando na onda da campanha política dele, não tem nada a ver com isso, porque o objetivo desse vídeo é falar sobre o que Deus fez na minha vida, a transformação que ele fez. E nessa madrugada eu falei, cara, eu vou estudar, eu preciso aprender mais sobre marketing, eu sei que alguma coisa vai acontecer. E nesse sábado para domingo foi 24 horas de live que rolou. E assim que eu liguei, do nada, Pablo Marçal me chama Rodolfo Abrantes. E o Rodolfo Abrantes começou, e que das minhas feridas sai um poder para curar, até que a casa esteja cheia. E aí foi noite adentro do Rodolfo Abrantes ministrando. Aquilo me pegou de jeito. Se eu estudei, eu não estudei, eu fiz uma sala de oração. E no domingo, na segunda-feira, eu recebi uma mensagem de uma pastora, na época, né, era pastora executiva da minha antiga igreja local aqui do Rio de Janeiro, me oferecendo uma oferta, né, uma oportunidade de eu me mudar para o Rio de Janeiro para trabalhar integral na igreja, na parte de comunicação, mídia social, e se eu toparia. Então imagina, de repente tudo aquilo que era completamente escuro, sem forma e vazio, de repente o telefone tocou e alguém se lembrou de mim. E quem se lembrou de mim foi o próprio Senhor. O Senhor, ele escuta conversas que a gente não escuta. O Senhor, ele, lembra da gente, faz pessoas lembrar da gente. E aí fui eu, uma mochila, uma bolsa azul, alguns livros, e eu desci a serra, vim para o Rio de Janeiro. Foi uma loucura, porque na região de Campo Grande, porque eu tinha medo até de atravessar a rua, gente. Sério, eu tinha medo de atravessar a rua, porque Rio de Janeiro é diferente, né? Motoboy sem capacete, 50 em cima de uma moto, é diferente. Minas Gerais a gente não vê essas coisas. Então pra mim foi assim, um choque de realidade, que a cultura é completamente diferente. Mas a minha primeira noite no Rio de Janeiro, eu separei as coisas lá no apartamento, ainda tinha algumas coisas para colocar no lugar, e eu lembro que não tinha roupa de cama. E aí eu fui e peguei coberta, peguei lençol nos quartos que tem na igreja, né, que recebe missionários, e eu atravessei a rua para comprar um lanche. Só que nesse período que eu atravessei a rua para comprar um lanche, o culto acabou, fecharam a igreja e a minha roupa de cama ficou na cantina da igreja. Então minha primeira noite na minha casa nova no Rio de Janeiro, tava frio, eu voltei para casa, eu lanchei e eu tava feliz porque eu sabia que eu tomei uma decisão certa e que Deus tinha me enviado, apesar de muito medo. E a minha primeira noite foi com a rinite atacada, escutando barulho de van, escutando barulho de moto, loucamente. E com a blusa de moletom toda fechada porque tava frio, eu dormi sem coberta, passei um frio, passei uma rinite horrorosa por causa da poeira. E essa foi a minha primeira noite no Rio de Janeiro. Por que eu tô falando isso com você? Tem passos que a gente vai dar que vai ser uma loucura aos olhos do homem, mas são respostas que a gente dá diante de orações ousadas que a gente fez no secreto com Deus. E quem te falou que no dia seguinte vai ser tudo mil maravilhas? Deus, ele vai te testar, tanto no pouco quanto no muito. Se você é fiel no pouco, se você não reclama no pouco, Deus sabe que não vai te perder quando você estiver no muito, independente do que esse muito signifique. E tá com medo? Vai com medo. É melhor você ter uma história para contar de algo que você deu um passo de fé, do que viver uma vida inteira pensando no que poderia ter acontecido se eu tivesse aceitado. E eu só aceitei porque eu não queria me tornar esse grupo de pessoa que chega numa fase da vida, olha para trás e fala: o que teria acontecido se eu tivesse aceitado aquela oportunidade? E hoje eu vivo bênçãos de Deus na minha vida. Hoje, profissionalmente, eu posso dizer que, glória a Deus, eu estou no meu processo, mas eu creio sim que eu estou voando na minha área profissional. Na minha área ministerial, amigo, estou aqui.
muitas coisas tem feito o Senhor na minha vida. E a melhor decisão que eu fiz na minha vida, depois de caminhar com Cristo, batizar nas águas, né? É com certeza ter dado esse passo. E eu posso dizer que eu vivi 3 anos, mas com uma experiência de talvez 10 anos na minha vida, que eu não viveria lá em Minas Gerais. E eu lembro que eu ouvi do meu antigo chefe, que ele falou assim comigo, quando eu conversei com ele, eu voltei de férias e já, tipo assim, oi, eu tô indo embora. Antes de eu começar a falar, ele só falou assim comigo, o seu lugar não é aqui. Águia não voa com urubu. Eu lembro cada palavra que o Dudu falou comigo. E ele é um empresário, né, um visionário, então ouvir isso de uma pessoa foi impactante. E a minha resposta para Deus, os meus clamores para o Senhor me trouxe a exercer o meu chamado nele, né? Principalmente através da minha área profissional, porque tudo aquilo que eu estudei de madrugada tem sido chaves para eu estar em lugares oportunos, porque a câmera e um telefone na minha mão é simplesmente só um acesso que Deus me deu para estar em lugares que a Karina natural não estaria. Mas eu posso te dizer que enquanto eu gravo um vídeo, eu tô falando de Cristo para alguém. Que enquanto eu tiro uma foto, nos bastidores, são muitas conversas com clientes, são muitas palavras de fé que eu deixo. E por isso que eu não tenho medo nenhum de posicionar a minha fé, as minhas crenças no meu perfil profissional. Porque quem me conhece sabe o quanto que eu sou profissional e o quanto que eu também sou posicionada como cristã. E uma coisa não vai atrapalhar a outra. Caminham juntas e eu vivo o propósito. Então por isso que eu creio que o meu crescimento até na minha área profissional foi longa, em curto tempo, porque eu não carrego um talento, eu não carrego um achismo, eu não carrego equipamentos. Não. Eu carrego Jesus, eu carrego um propósito. Através do meu trabalho, eu sei que sim, eu recebo muito bem pelo que eu faço, mas tem lugares que eu vou que, cara, eu já recusei receber. Eu já ofertei e oferto o meu trabalho para algumas pessoas, porque não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Porque sem Ele, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E aí, qual o seu testemunho? Qual o medo que você venceu e você foi resposta de Deus na vida de alguém? Compartilhei seu testemunho, quero te conhecer. Se essa palavra te edificou, se tem uma pessoa que precisa ouvir um pouquinho desse testemunho do que Deus fez na minha vida, tem muita coisa. Se eu compartilhar aqui, dá um podcast gigantesco. Mas espero que esse vídeo cru do jeito que tá aqui, amém, alcance o seu coração. Porque eu não tô aqui para fazer uma grande produção, eu tô aqui para compartilhar o tesouro do que eu vivo hoje, que é Cristo. Que Deus abençoe.